E agora sim, Hamilton, é com você. Muito obrigado, viu, pela presença. Opa, obrigado vocês. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos vocês, né? Me sinto honrado pelo convite, de trabalhar com gente tão boa, né? Tanto a equipe da SPPE, que foi responsável pela operacionalização desse desafio, quanto da ENAP, né, que foi responsável pela coordenação geral, e por vocês solucionadores, né? A expectativa está bem alta em relação às soluções que vocês vão apresentar. Como o Marcos comentou, eu sou Hamilton Lobo, coordenador geral de projetos especiais da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. E vou falar um pouco para vocês a respeito das bases do Sistema Nacional de Emprego, que é o SINE. Antes de mais nada, eu queria fazer uma breve introdução, que eu não sei se está claro para todo mundo, tá? O que é o SINE? Bem, o SINE é o Sistema Nacional de Emprego e ele tem como pilar, né, 3 pilares que formam esse sistema. Que no caso a gente tem o seguro-desemprego, é uma forma da gente prover a subsistência daqueles trabalhadores que são desempregados. A gente tem a intermediação de mão de obra, que é o que eu vou me ater, tá, nessa apresentação. E a gente tem a parte da qualificação também. Esse é basicamente o tripé do Cine, tá, que como já foi comentado pelo secretário, pelo Felipe Morgado também. E a gente tem algumas outras políticas, que é a de microcrédito, que é a ampliação dessa geração de renda, não necessariamente só pelo mercado formal, tá? Um outro detalhe também a respeito do Cine é que a operação da política ela é feita por meio de convênios com estados e municípios. A gente tem mais de 1.500 postos, tá, espalhados pelo Brasil, como vocês podem ver aqui na tela, uma concentração maior ali no sul, tá? E um espalhamento ali pelo Nordeste, e a gente tem poucos postos no norte do país. Embora a gente tenha investido bastante na digitalização de serviços, por motivos diversos, seja por acesso da falta de acesso à internet, seja por uma questão mesmo da pessoa que tem uma certa dificuldade digital, ainda há uma grande parte dos atendimentos na rede física, né, nos postos físicos. E vocês vão ajudar a contribuir, inclusive, para essa redução da dependência. Para falar de intermediação de mão de obra, eu acho que é importante também descrever para vocês como é que funciona o processo de intermediação. Aqui à esquerda a gente tem um trabalhador, tá? Eu estou representando um trabalhador, e à direita seria um empregador, um recrutador que utiliza as nossas plataformas. Atentem aqui para os números e não para a sequência ou da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Inicialmente, os trabalhadores eles precisam preencher as informações deles com dados pessoais e curriculares. Aqui tem alguns exemplos, tá? Informações de endereço, deficiências, formação acadêmica e pretensões profissionais. Essas pretensões profissionais, ele utiliza a CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, para identificar em quais vagas de emprego ele quer exercer atividades, tá? Ele quer participar dos processos seletivos. Logo depois desse cadastro, se a gente for pensar em um processo completo, é importante que os recrutadores acessem a plataforma, as nossas plataformas, e façam o cadastro de vagas com algumas informações, como local de trabalho, salário e algumas outras exigências. E logo em seguida, é preciso que o recrutador indique a disponibilidade de agenda para que haja as entrevistas, tá? A partir desse momento, o recrutador ele é meio passivo em relação ao processo seletivo. Ele só vai ter um novo contato com o trabalhador no dia da entrevista. Isso é um problema que a gente entende que tem no processo atual. A partir desse momento que há o cadastro da vaga e o registro da disponibilidade da agenda, só um momento, o trabalhador ele consulta aquelas vagas, só que as vagas que são apresentadas para eles já passam por um pré-filtro, que fazem o batimento com alguns requisitos mínimos e também com a CBO que ele indicou nas pretensões profissionais. Esse é um outro problema que a gente observa, porque muitas das vezes
os trabalhadores eles já têm uma certa dificuldade em identificar quais são as pretensões deles, quanto mais mapear essas pretensões em CBOs. A gente entende que o sistema hoje é muito restritivo. Até a título de informação, nós fizemos uma varredura na nossa base de dados e por uma determinada janela de tempo, não recordo se de 1 ano ou 2 anos, 17% das vagas não tiveram qualquer interessado nelas. E isso nós fomos investigar e verificamos que é esse problema dessa restrição excessiva, né, do sistema. Logo em seguida, a gente tem uma etapa em que ocorre de fato a entrevista de emprego e qualquer uma das duas pontas, tanto o recrutador quanto o empregador, eles informam para a gente qual foi o resultado dessa entrevista, se houve a contratação ou se não houve. Antes de detalhar aqui as bases que a gente vai disponibilizar para vocês, é importante destacar que, embora a gente tenha nos sistemas transacionais informações de todas essas etapas, o que vocês vão ter acesso são o cadastro de informações profissionais e pessoais dos trabalhadores e o cadastro de vagas. Por que não houve a disponibilização das outras etapas, né, de dados referentes às outras etapas? Primeiro porque hoje a gente já tem um site que disponibiliza esses dados, tá? E não haveria tempo hábil de adaptá-lo para expandir essas informações. E um outro motivo é que a gente já está passando por um processo de remodelagem, de melhoria desse processo. Então, vocês poderiam ter algum viés indesejado nas soluções que vocês iriam apresentar se, por exemplo, a gente passasse as informações de pessoas que demonstraram interesse em determinada vaga, o que tornaria o resultado não usável, tá, no nosso dia a dia. Um outro detalhe também importante é que essas informações, como a Mariana colocou, se tratam de registros administrativos, ou seja, há alguns erros nessas bases, por exemplo, informação acadêmica. Hoje, na formação acadêmica, quando a gente vai no campo de graduação, uma mesma graduação pode ser escrita de diversas maneiras diferentes. A gente está com o processo de cruzar com as informações do MEC, trazer a base do MEC, do censo escolar, para que não haja esses erros, mas qualquer solução no sentido de tentar ajudar a limpar essas informações históricas também é muito bem-vindo, tá? Em relação aos dados, a gente já tem um site, como eu comentei, que disponibiliza as informações, o cineaberto.economia.gov.br. A gente tem uma aba tanto de trabalhadores quanto de informações de vagas, e com o dicionário de dados, além dos dados em si, a gente tem um dicionário de dados. Aqui, só para mostrar rapidamente para vocês, a gente tem aqui na primeira linha informações dos trabalhadores, quais informações que nós temos, e na coluna valores a gente tem o domínio, né? Quando aquelas informações elas não são escritas, não são texto livre, todo o domínio está nessa coluna valores, tá? No campo exemplo, que eu tenho aqui na próxima página, a gente tem também exemplo de preenchimento, de como a informação vem preenchida. Um outro detalhe aqui que eu acho que é importante colocar também é que o Cineaberto, ele não possui apenas essas informações públicas, tá? Que no caso é para vocês fazerem esses testes, participar desses hackathons. A gente tem um outro acesso que é para empresas que trabalham na intermediação de mão de obra de fato, as HR Techs. Então, assim, seria muito interessante que algumas dessas soluções se tornassem modelos de negócio de fato, tá? A gente vai ficar muito satisfeito em breve discutir com vocês, conversar com vocês a respeito dos modelos de negócio funcionando de fato, tá? Um outro exemplo aqui, como eu comentei, aqui no campo de pretensões profissionais. Ele é um campo multivalorado e tem um exemplo aqui de preenchimento na última coluna da direita. Que, por exemplo, aqui vocês podem verificar como é um código de CBO, tá? É o 131105 e a descrição desse código é diretor de pesquisa. Indo mais à direita, a gente tem a informação de que a pessoa não aceita estagiar, exerceu aquela atividade formalmente por 1 mês,
informalmente por mais um mês, tá? Esses campos todos se referem a meses, nesse período que tem aqui no campo de pretensões profissionais, e que aquele trabalhador ele é indiferente em relação aos horários disponíveis, tá? No mesmo endereço, a gente tem as informações também de vagas de emprego. Então, a gente tem as duas pontas. Tem a informação dos dados curriculares dos trabalhadores e a gente tem também as informações de vagas, tá? É importante destacar que essa informação, ela vem do sistema. São informações de trabalhadores de vagas, trabalhadores ativos nos últimos 6 meses e as vagas também que foram publicadas nesses últimos 6 meses. Então, uma informação bem recente, que vocês vão conseguir identificar e usar essa informação para perfilizar de maneira bem próxima ao momento atual. Como eu comentei com vocês, essa aqui é a carinha, tá, do Sim Aberto. A gente tem a vaga de dados abertos dos trabalhadores e dados abertos de vagas. E na parte de intermediação de mão de obra, que são para aquelas empresas que querem trabalhar realmente com os dados do Cine, tá? E de maneira complementar à política pública do Sistema Nacional de Emprego. Então, como eu comentei, eu estou bastante ansioso para que as soluções sejam realmente muito inovadoras e que vocês possam trabalhar em parceria com a gente. Minha apresentação foi bem rápida, tá? Só fiz complementar as apresentações anteriores com as informações que a gente tem do Sistema Nacional de Emprego. E é isso. Estou à disposição, vou trabalhar como mentor na madrugada e estou à disposição para maiores dúvidas.